primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 17 e 18. E diz assim. Diz assim a palavra de Deus. E Saul disse aos seus servos: então procurem um homem, nesse momento aqui ele estava sendo perturbado por demônios. Aí ele disse para os seus servos: então procurem um homem que saiba tocar muito bem harpa e tragam-no para cá. Um dos moços do palácio disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa como ninguém. Ele é forte. Agora presta atenção que essas 5 coisas que eu vou falar para você aqui, ó. Ele é forte, é valente, homem de guerra, guerreiro, fala bem e tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Meu Deus do céu, eu vou ler de novo. E Saul, então, perturbado, disse aos seus servos: procurem um homem que saiba tocar bem harpa e tragam até aqui. Um dos moços disse: conheço um, filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa como ninguém. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala bem e tem boa aparência, e o Senhor Deus Todo-Poderoso está com ele. Glória a Deus por essa palavra. Eu já quero começar dizendo que Deus está com você. Abre o teu coração, entenda o que Deus vai falar com você aqui. Não responda ninguém aí, ó, cesta básica, Pix para isso, Pix para aquilo. Você não precisa se preocupar, porque a Rita já está aí, está a Cleide, está a Sol, as pessoas já instruídas para chamar essas pessoas e ver o que elas realmente precisam. Então não tire o foco daqui, tá bom? Qualquer mensagem dessa, vocês podem excluir a mensagem, já chama a pessoa no particular, como a gente já combinou, tá bom? E ver o que a gente pode estar fazendo. Agora, foca somente aqui. Os comentários eu costumo acompanhar para ir me abrindo o leque aqui. Comente somente sobre a mensagem, evite conversar também entre vocês aí, senão eu acho que é alguma coisa interessante aqui e eu acabo acompanhando as mensagens aqui para me ajudar, tá bom? Vamos lá. Como é que pode... Deixa eu tomar uma água aqui. Como é que pode, hein? Alguém sair do nada como Davi saiu, pense nisso aqui. Alguém sair do nada de uma pequena cidade chamada Belém, sair de um pasto, melhor dizendo, onde cuidava de ovelhas, e ir parar no trono de Israel como rei da nação. Meu Deus do céu. Como que é possível a pessoa sair do zero para uma vida de prosperidade absoluta, de honra total, exaltação? É possível? Como? É possível sim. Eu quero, através da vida de Davi aqui, te explicar como que isso aqui é possível. O que Davi fez para alcançar esse resultado? O que eu e você, o que nós precisamos fazer para que nós tenhamos então resultado positivo? Glória a Deus. Ô Davi, só um minutinho. Pega essa garrafa de água que está aí na mesa, traz aqui para mim, por favor. Lá em cima da mesa. Vai dando glória a Deus aí, irmão. Tô começando a mensagem. Então vamos lá. Obrigado. Rapaz, você trouxe um balde, hein? 5 coisas para vencer como o rei Davi venceu. O que eu preciso fazer para ter esse resultado? Olha só. O moço aqui, ele entrega um currículo de Davi pro rei Saul. E sabe quem era Davi nesse momento aqui? Nesse exato momento que tudo isso estava acontecendo, Davi ainda não era ninguém, absolutamente ninguém. Pega isso aqui, ó. Surge um problema agora dentro do palácio. A Alexa está me atrapalhando, deixa eu desligar o som aqui. Nesse exato momento aqui, surge um problema. Davi nem está sabendo o que está acontecendo. Ele está lá no pasto, cuidando de ovelha. E nesse momento surge um problema dentro do palácio. O homem mais poderoso da época, o rei Saul, está com um problema dentro do palácio dele. E o rei então vai dizer assim: eu estou muito aflito de espírito, eu estou sendo perturbado aqui, e eu quero que vocês chamem alguém que toque harpa muito bem para me acalmar, porque a harpa me acalma, né? Aí um dos servos vai dizer assim para o rei Saul: sabe, senhor, todas as vezes que eu estou vindo para o palácio, eu estou aqui conjecturando, né? Isso aqui não está na Bíblia, mas eu penso que o servo
ao dizer isso de Davi, ele deve ter contado uma história. Olha, toda vez que eu estou vindo para o palácio trabalhar, eu vejo um menino tocando harpa, sabe? Ele fica lá em Belém, debaixo de uma árvore, e ele fica tocando harpa ali, cuidando das ovelhas, e toda vez que eu passo lá, ele está ali. E ele toca harpa muito bem, né? E escuta aqui o que eu quero te falar. Davi, ele não tocava para ninguém. Por que Davi era bom na harpa? Porque Davi não tocava para ninguém. Ele tocava somente para Deus. É por isso que ele era bom no que ele fazia. Ele não queria se aparecer, sabe? Ele não tinha público, Davi. O público dele, sabe quem era? Deus e as ovelhinhas dele. Quando Davi tinha feito tudo o que precisava, acabava o trabalho dele, o que ele fazia? Ele soltava as ovelhas para pastar, aí ele pegava a harpa e ficava ali debaixo de uma árvore tocando para elas. E para Deus. E sempre alguém passava lá, pega isso aqui, ó. Sempre que ele estava tocando, alguém do palácio, ele não sabia, mas alguém do palácio passava por ali e via ele tocando. E aqui eu quero começar pregando para você, dizendo que tem sempre alguém te olhando, irmão. Tem sempre alguém de olho em você. Aleluia. Então por isso que tudo que você fizer, você faça com excelência, porque tem sempre alguém de olho em você. E esse moço que falou do currículo de Davi aqui para o rei Saul, olha o que ele disse no versículo 18. Um dos moços disse assim: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa como ninguém. Ele é forte e valente. Aí ele dá o currículo de Davi. Já fiquei sabendo que ele é um homem de guerra, fala bem, tem uma boa aparência e o mais importante, e o Senhor está com ele. Vamos lá? Primeiro, sabe tocar bem. Aqui ele está dizendo, tudo que ele faz com excelência. Segunda coisa que ele fala aqui, é um guerreiro valente, homem de guerra. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não é o tipo de pessoa que fica esperando cair nada do céu. Ele vai para cima, ele guerreia. E é isso aqui que Deus quer que você faça hoje, essas 5 coisas. Presta atenção. Sabe tocar bem, ou seja, tudo que ele faz com excelência. Isso aqui é a primeira coisa que você precisa fazer hoje. Segundo, é homem de guerra, não fica esperando nada acontecer nem cair do céu. Vai para cima e corre atrás, certo? E terceiro, sabe falar bem. Sabe o que ele está dizendo aqui? Tem uma boa comunicação. Aleluia. Tenha uma boa comunicação, porque Deus está a fim de mudar a tua história. Tenha uma boa comunicação, porque Deus está querendo te honrar. E quarto, tem boa aparência, ele diz. Ou seja, ter boa aparência aqui não é você usar uma boa roupa de marca, não é você ter uma aparência, sabe? Não é você ser bonitão, bonitona, sabe? Ter boa aparência aqui, sabe o que é? Quando o moço fala, é você se cuidar. É você pentear o cabelo, é você fazer a barba, se vestir combinando dentro da tua realidade. Não importa se você compra na loja mais cara ou se você compra na loja mais barata. Dá para ter uma boa aparência, irmão. E por último, o moço diz aqui que para mim é o mais importante. E Deus está com ele. Ou seja, a mão de Deus estava sobre Davi. Ei, a mão de Deus está sobre você. Então eu quero aqui, te falar 5 coisas que Davi fez que mudou a realidade dele, e se você colocar isso em prática hoje, você vai ter um grande resultado. Deus vai mudar a sua realidade. Primeira característica de Davi era guerreiro, vamos lá? Davi, e outra coisa, Davi não era guerreiro porque ele matou o gigante Golias, não, ele não era guerreiro porque ele foi capitão do exército por um tempo, não era por isso. Ele era guerreiro porque ele era homem de guerra, o moço diz. Por quê? Porque nessa época aqui, ele não era ninguém ainda. Essa época aqui, ele ficava atrás das malhadas, ou seja, ele cuidava das ovelhas machucadas do pai dele, não era nem as ovelhas boas, ele cuidava das machucadas, ele ficava atrás das malhadas. Então ele era guerreiro, por quê? Porque naquela época, ele já matava leão e o urso no campo para defender as ovelhas. Aquilo que Deus confiou nas mãos dele. O que você tem feito para cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos? A Bíblia diz que ele cuidava das poucas ovelhas do seu pai. Mas apesar de ser poucas, olha só, o que Deus colocou na tua mão e você julga ser pouco, apesar de ser poucas as ovelhas, e nem dele era do pai. O que Deus colocou nas mãos dele, Davi fazia com excelência e intensidade. Você tá entendendo o que Deus está falando com você? Coloca aí. Eu estou entendendo, pastor. Apesar de Deus ter colocado algo nas suas mãos e você julga ser pouco, Deus está falando, seja intenso.
Cuide disso com excelência. O que eu coloquei nas suas mãos, não importa se é muito, se é pouco, faça com excelência. Seja intenso em tudo que você fizer. Para você ter ideia, a Bíblia vai dizer que quando vinha um leão e pegava uma ovelha do rebanho, Davi ia atrás do leão e tomava a ovelha, e se o leão virava contra ele, ele passava a mão na barba do leão e golpeava o leão até matar. E de vez em quando Deus fazia isso com Davi, fazia a mesma coisa com ursos também. Ou seja, o mundo é dos guerreiros. Sabe o que é isso aqui? O mundo é dos corajosos. Aleluia. E Deus está falando agora com uma mulher que está aí, ó, nessa live. Você que é mãe solteira, escuta o que eu vou te falar aqui. Tem que ser muito guerreira mesmo para criar um filho sozinho. Não sei nem porque eu estou falando isso aqui, mas Deus sabe. Tem que ter uma recompensa divina mesmo, sabe? Uma recompensa divina especial para quem dá conta. Porque para criar um filho sozinho, Deus está falando com a mulher aí agora. Para criar um filho sozinho, não é para qualquer um não. Não é qualquer uma que dá conta não. Sabe, irmão? Deus nos honra quando nós lutamos para valorizar aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Por isso dê o seu melhor. Vai para cima. Cuide com excelência daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque se você der mole para essa vida vai te engolir, irmão. Essa vida te engole. A gente tem que acordar cedo mesmo, tem que ir para cima. Quem gosta de acordar cedo aí? Ninguém gosta de acordar cedo. Tem alguém aí que gosta de acordar cedo? Eu, por exemplo, vou falar de mim, né? Eu posso com autoridade. Irmão, ninguém gosta. Eu odeio acordar cedo. Algum de vocês também odeia, pode falar aí. Ninguém gosta de acordar cedo, mas acorda. E acorda por quê? Porque precisa acordar. Aí você vê uns doidos aí na internet, uns gurus aí que só Deus na causa, falando que a gente tem que acordar, principalmente no frio, 5 horas da manhã, esses dias eu fui falar, 5 horas da manhã e tomar banho gelado, para adquirir uma energia diferente. Tá amarrado, Satanás. Meu Deus, 5 horas da manhã, irmão, fala a verdade. Você tomar um banho gelado? A gente acorda cedo, mas não é porque gosta, não. A gente acorda cedo porque precisa. Quem está entendendo, diga amém. Coloca aí, escreve aí, amém. Eu estou entendendo. O que a gente queria, na verdade, vamos falar a verdade, o que a gente queria é ficar dormindo até mais tarde, principalmente nesse tempo agora do frio, sim ou não? Mas adulto não faz o que quer. A nossa vontade é isso, adulto não faz o que quer. Adulto faz o que precisa. Criança sim faz o que quer. Adulto não, adulto faz o que tem que ser feito. E é por isso que a gente acorda cedo, porque tem que acordar. A gente faz o que precisa ser feito. Se você quer ver resultado da sua vida, se você quer ter uma vida próspera, escuta o que eu estou te falando aqui. Você vai ter que ser guerreiro, corajoso, corajosa, perseverante. Vai ter que acordar cedo, vai ter que ir para cima, vai ter que entregar currículo. É isso aí que Deus está falando. Você está achando que alguém vai bater na tua porta? Tem alguém aí precisando de um emprego? Acorda para a vida. Vamos se mexer, vamos trabalhar, vamos para cima, vamos correr atrás. Agora, se você quiser ter uma vida mansa, aí eu vou falar para você, até te dar uma dica aqui. Ora para Deus levar você, meu querido. Você quer ter uma vida mansa? Ora para Deus levar você para morar no céu. Presta atenção nisso. Fala para ele, Deus me recolhe. Aí você vai ter uma vida mansa. Lá você vai ter uma vida mansa. Lá você tem rua de ouro para você andar. Tranquilidade, não é? Paz eterna, a Bíblia diz. Quem mais? Quem mais? Tem muita coisa lá. Lá você vai ter uma vida mansa. Você quer vida mansa? Morre em nome de Jesus. Fora para ele te recolher, que lá você vai ter. Mas enquanto você estiver vivo aqui nessa terra, escuta o que Deus está falando aqui. Aqui você vai precisar ir para cima, você vai precisar ser guerreiro, homem de guerra, valente, como o moço falou de Davi aqui. Tem que ir para cima, vai ter que ser perseverante. Quer vencer na vida? Aqui é guerra todo dia. Jesus não mentiu para nós, não. Nesse mundo vocês vão ter guerra. Nesse mundo vocês vão ter problema, aflição. E tem mais, todo dia, viu? Cada dia traz o seu próprio mal, Jesus disse. Ou seja, acaba uma, começa a outra. Mas a boa notícia que eu trago para você nessa noite, na autoridade do Espírito Santo, sabe qual que é? Ainda que tenha guerra todos os dias, mas se você for um bom guerreiro como Davi, você vai vencer todas essas guerras. Você vai vencer todas essas lutas. Sabe qual é a boa notícia? Então você terá vitória todos os dias para comemorar. Todos os dias nós vamos ter problema para enfrentar. Mas se você for um bom guerreiro, uma boa guerreira, todos os dias você vai poder glorificar o nome de Deus. Porque você vai ter vitória concretizada na sua vida. Meu irmão, você nasceu para vencer. O próprio Jesus disse que você, quando está ligado com Ele, você já é mais do que vencedor. Oh, aleluia!
Se ser vencedor já é bom, você imagina ser mais do que vencedor? É isso que a Bíblia já declarou que você é. Mais do que vencedor. Oh, glória a Deus. Mas para isso você precisa, sabe o quê? Pedir para Deus um espírito corajoso. Então você viver com medo de tudo. E é isso aqui que Deus mandou falar, meu Deus. Olha lá, tem de bom ânimo, glória a Deus. Ó, é isso aqui que Deus mandou falar. Para isso você vai ter que ter um espírito corajoso, ousadia. Porque senão você vai ficar vivendo com medo de tudo. Você já reparou que no Antigo Testamento, ó, presta atenção, de Gênesis e Apocalipse é assim. Você reparou já que na maioria das vezes que Deus ia falar com alguém, ele falava o nome da pessoa e dizia, não temas. Você já percebeu isso? Você percebe na Bíblia, até na série, eu gosto dessa série que está passando, de Gênesis, então nem se fala, porque eles fizeram o mais parecido possível da Bíblia. Toda vez que Deus ia falar com alguém, na maioria das vezes, se não todas, ele falava o nome da pessoa e falava, não temas. Noé, aí Noé olhava, não temas, Noé. Abraão, não temas, Abraão. Jacó, não temas. Moisés, não tema. Josué, ele ainda vai além. Não tema, seja forte e corajoso. Olha aí, a mesma coisa Deus está falando para você hoje. Ei, não temas, seja forte e corajoso. Eu serei contigo, eu vou à frente. Você é apenas um instrumento que eu vou usar. Não precisa ter medo, não tenha medo. E o que você acha que a Bíblia está ensinando para nós com isso aqui? É que se eu e você não formos corajosos, sabe? Nós vamos acabar nos entregando para o medo. Então você precisa ser o que está escrito, sabe? No livro de Salmos, no capítulo 51, você precisa ter um espírito inabalável, um espírito reto, inabalável, nada te abala. Porque se você não tiver um espírito inabalável, meu irmão, você vai se amedrontar. Mas se você tiver um espírito inabalável, nada te amedronta. Nada. E por que nada te amedronta? Porque o espírito que está dentro, ele não se abala com os acontecimentos de fora. Ele é muito mais forte do que os acontecimentos que estão à nossa volta. O mundo está caindo à nossa volta. Se você tem um espírito inabalável, como o Salmo 51, o mundo pode estar caindo à sua volta, mas o espírito que está dentro está forte e está de pé. Está todo mundo desesperado à sua volta, mas você está lá firme, porque o espírito que está dentro de você está forte e firme de pé. É isso que Davi diz, ele cria em mim, ó Deus, o quê? Um coração puro e renova dentro de mim, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ei, eu profetizo que nessa noite, pelo poder dessa palavra, Deus vai renovar dentro de você, como Davi diz, um espírito inabalável. Ei, esse é o espírito aí que está com medo de uma situação, está com medo disso, está com medo daquilo. O Senhor hoje renova dentro de você um espírito inabalável. Nada vai te abalar, nem causa na justiça, nada, irmão, nem perseguição, nem falação, nem os leões. Deus vai fechar a boca dos leões. Nada vai te abalar, nem enfermidade, nem diagnóstico médico. O Senhor renova dentro de você hoje, pelo poder dessa palavra, um espírito inabalável. Meu Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vocês estão me entendendo aí, né? Acho que eu vou eu estou empolgado demais aqui. Eu acho que eu estou indo muito rápido, né? Não tô dando nem tempo de vocês pensarem aí, é que tá vindo tanta coisa aqui. Vamos lá. Por exemplo, se você tem um espírito inabalável, se um gigante aparece, vamos ficar na história. Se um gigante aparece, surge um problema grande diante de você, que é o gigante. Quem não tem um espírito inabalável faz o que os israelitas fizeram. Sabe o que é? Foge, mas foge na hora. Se um problema grande chega, a pessoa foge. Mas quem é corajoso, quem tem um espírito inabalável, não foge. Sabe o que ele faz? Ele vai para cima. Quem tem um espírito inabalável, ele vai para cima, ele enfrenta, vence e é honrado diante de todos. Está entendendo por que Deus está querendo renovar dentro de você um espírito inabalável? Você está entendendo? Porque ele está querendo que você vá para cima do seu problema, que você vence, porque ele está com pressa de te honrar diante de todos. Aleluia! Irmão, guerreiro que é guerreiro, ele vai para cima do gigante.
Ele vence o gigante, e recebe a recompensa. Porque esse problema que se levantou aí, ó, presta atenção. O problema que se levantou agora, parece que é grande. O gigante aparentemente agora, o problema aparentemente é grande. Mas Deus está querendo que você enfrenta isso, que você vai para cima. Porque quanto maior é o problema, maior é a exaltação. Ele está querendo te honrar. Mas só recebe a recompensa quem é guerreiro. Quem foge do problema, meu irmão, não recebe nada. Quem foge do problema afunda. Você já viu um navio, por exemplo? Ele tem aquele bico dele assim, não é à toa. Aquilo é para ir de frente com a onda. Porque se ele virar de lado ou de costa, ele tomba, ele afunda. Deus está falando com alguém aí agora. Ó, ei, problema é feito para resolver. Filho. Problema só existe porque foi feito para resolver. Vai para cima do seu problema. Encara ele de frente. Você tem um Deus. Quem que esse problema pensa que ele é para enfrentar você, que faz parte do exército do Deus vivo? Oh, aleluia! Meu Deus do céu! Então veja bem, pelo poder dessa palavra que hoje você está recebendo, tira esse medo daí. Sabe o que a Bíblia diz? Que o amor de Deus, você tem dúvida que Deus te ama? O amor de Deus lança fora todo medo. O verdadeiro amor, o amor de Deus lança fora todo medo. Sabe, presta atenção, se você entender isso aqui, você entendeu o centro da mensagem. Quem deve estar no controle sempre, não importa o tamanho que seja o problema, o gigante que se levanta contra a sua vida. Quem deve estar no controle da situação é a tua mente e não as suas emoções. Muita gente que eu atendo, muitas pessoas, escuta o que eu vou te falar, elas sofrem porque elas são movidas por emoções. Elas não agem pela razão, elas querem ir pela emoção. É boazinha demais, não sabe falar não. E aí depois quem sofre é ela. Eu posso falar isso com autoridade, porque eu atendo muitas pessoas e a maioria é isso, irmão. As nossas emoções vai ser sempre uma criancinha, um bebezinho mimado. As nossas emoções vai ser sempre infantil para sempre. A nossa mente precisa dominar as nossas emoções. Nós precisamos agir pela razão e não por emoção. E Deus está falando com alguém aí, ó, que você vive agindo, tomando decisão em cima de sentimento, em cima de emoção. Tem que aprender a falar não. Pensa em você. Se não está bom para você, se não vai ficar bom para você, você não precisa fazer nada para agradar ninguém, não. Desculpa, até saí da mensagem aqui, mas o nosso está muito forte. Deus está mandando falar isso diretamente para pessoas que estão aqui agora. Algumas pessoas que estão aí, você precisa ouvir isso. Está na hora de você olhar para você. Ei, homem, mulher, presta atenção. Está na hora de você pensar um pouco mais em você. Primeiro você, segundo você, terceiro você, quarto a sua foto. Meu Deus, tá entendendo? Pensa um pouco em você. Não fica falando sim para tudo não, para poder agradar as pessoas. Presta atenção. Você pode fazer 10 coisas boas para alguém. Uma vez depois que você não der conta de fazer, ela vai esquecer as 10 coisas boas que você fez e vai te fuzilar por causa daquela que você não fez. Vai pensar um pouco em você. Deus está falando para você hoje aqui, ó, eu renovo dentro de você um espírito inabalável, mas começa a agir por razão e não por emoção. Tem algo grande para fazer na sua vida, mas fica aí vivendo de emoção, não sabe falar não, é por isso que você anda sofrendo, anda chorando, angustiado o tempo todo. Meu Deus do céu, deixa eu voltar aqui, Jesus. Oh, aleluia. Sabe, se você... Escuta o que eu vou te falar aqui. Se você for mais emoção do que razão, é muito forte isso que eu estou te falando aqui, hein? Eu te falei isso baseado nas coisas que eu vivo, hein? Eu atendo pessoas o dia inteiro, irmão. Se você for mais emoção do que razão, você vai continuar sofrendo. Você sabe que é com você que Deus está falando. Você vai continuar sofrendo o tempo todo. Se for mais emoção do que razão, vai continuar chorando o tempo todo, fugindo o tempo todo dos problemas, viu? E atraindo cada vez mais problema. Então chega, razão, esquece as emoções. Deus te trouxe aqui hoje antes dessa live, sabe por quê? Porque você precisa tirar esse medo de dentro de você. Você precisa passar a ser um guerreiro, uma guerreira de Cristo. Foi até o tema do evento anual das mulheres do ano passado, não foi? Princesas guerreiras. Segunda característica de Davi, vamos lá. Deus trouxe você aqui hoje porque ele quer que você tenha meta, que tenha objetivo. Segunda característica de Davi, e isso aqui é muito forte, hein? Davi tinha algo que pouquíssimas pessoas conseguem ter hoje em dia. Sabe o que ele tinha? Isso aqui é forte demais. Ele era humilde, ele tinha um coração ensinável. Segunda característica, tinha o coração ensinável. Tenha um coração ensinável, irmão. Davi amava aprender. Ele não tinha dificuldade em perguntar.
Tá entendendo? Não tenha vergonha de perguntar. Se você não sabe, cola em alguém que sabe, tenha humildade e fala como que é, me explica. Davi não tinha essa dificuldade. Ele não tinha dificuldade de ser corrigido. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de ser corrigido, provavelmente você cresce em câmera lenta. Viu? A pessoa que tem dificuldade em ser corrigida, ela não aceita a correção, ela não aceita a correção, é uma pessoa que está sempre estagnada, estacionada, parada, passa anos e anos dentro da igreja e não cresce, porque não aceita ser corrigido. E o que mais faz a gente crescer é a correção. Tá entendendo? E Davi não tinha dificuldade em ser corrigido, sabe por quê? Porque ele tinha um coração ensinável. Olha, eu tô te dando chaves aqui importantíssimas, irmão. Eu tô te dando aqui, ó, pérolas. Eu estou pregando para vocês aqui hoje princípios. Eu estou te dando princípios bíblicos aqui, que isso aqui era para ser um culto de domingo da família. Tá entendendo? E você que está aqui, você está sendo privilegiado de ouvir essa live aí. Não tem nem um terço da igreja aí, ó. Tem um terço da igreja na live. Temos 60 pessoas, viu? Tem um quarto da igreja aí hoje. Então aproveita isso que Deus está falando com você e anota. O coração de Davi, meu Deus, ele era tão ensinável que diante dos maiores erros que ele cometeu, de toda a vida dele, ele foi repreendido por aquele erro que ele cometeu. E você sabe o que ele fez, né? Você conhece a história? Ele aceitou a repreensão, meu irmão. Ele aceitou a repreensão e ele caiu de joelho em terra e ele se arrependeu na mesma hora. Quando o profeta Natan aponta o pecado dele, ele cai de joelho e fala: Natan, eu pequei. Natan, eu pequei, Natan. Ele cai em arrependimento ali. É por isso que Davi é reconhecido pelo próprio Deus como homem segundo o coração dele. Sabe por quê? Porque apesar das gravidades do pecado que ele cometeu, Davi cometia o pecado, mas ele tinha arrependimento verdadeiro. Ele tinha um coração ensinável. Viu? E depois ele se arrependeu e depois ele nunca mais tornou a cometer aquele mesmo erro. Sabe por quê? Porque um coração ensinável, ele é corrigido uma vez só, ele não volta a cometer o mesmo erro. A pessoa que tem humildade, o coração quebrantado, olha lá, como colocaram ali, o coração quebrantado, o arrependimento verdadeiro, ele é corrigido, ele aceita a correção, ele não volta a praticar o mesmo erro. E é por isso que Deus achou que Davi era o homem segundo o coração dele. Porque ele se arrependia, ele não voltava mais a cometer aquele erro. Não importa que o erro dele foi grave, mas houve arrependimento, não foi remorso. Remorso a pessoa volta a cometer. Ele nunca mais cometeu aquele tipo de erro. Tá entendendo? Então quem ama a repreensão, ó, escreve isso aí na tábua do teu coração. Anota isso se possível. Quem ama a repreensão vai crescer no mínimo 10 vezes mais rápido que qualquer outra pessoa orgulhosa, arrogante, que normalmente não aceita ser corrigido. Você sabia disso? A repreensão é como se ela fosse, a repreensão e a correção, não importa de quem venha, ela é como se fosse o acelerador do seu propósito. Quando você aceita ser corrigido, você aceita a correção, você está acelerando o propósito de Deus na sua vida. Você vai crescer muito mais rápido que qualquer outra pessoa que não aceita ser corrigido. Terceira característica de Davi, e isso aqui é forte demais também, a humildade. Davi era humilde, irmão. A humildade. Você está notando? Você está anotando aí? Quem anotou aí o primeiro, a segunda e a terceira característica? Coloca aí, deixa eu ver se você está anotando mesmo. Então, olha só. Coloca aí. Primeiro isso, segunda... Deixa eu ver se você anotou mesmo. Terceira característica de Davi. Para sair de onde está e ir rapidamente para o trono de Deus. Para o trono reinar. No lugar de exaltação. A humildade. Essa aqui é uma das coisas que mais abre porta na nossa vida, meu irmão. A humildade. É só um minutinho aqui, Isso. A humildade é uma das coisas que mais abre porta na nossa vida. Olha lá, colocaram ali, soberba, tira todo o brilho. É isso aí. É isso aí. O orgulhoso, irmão. O orgulhoso, ele não tem, na verdade, ele nem tem brilho. Ele não brilha. Agora, você pode perceber que quando a pessoa é humilde, ela parada, ela se destaca. Ela tá ali quietinha no cantinho dela, mas ela é observada, todo mundo vê ela, todo mundo comenta sobre ela. Nossa, aquela pessoa é uma benção. Nossa, aquela pessoa tem um brilho diferente. Por quê? Porque não tem soberba, porque é humilde. E a humildade é como se fosse um holofote no olho das pessoas assim, tá entendendo? Deus faz as pessoas ter um brilho diferente. Eu vou falar sobre isso agora. Então veja bem, você quer ter portas abertas na sua vida. Tô te dando a maior chave de toda a tua história, que é toda a tua vida.
Você quer ter portas abertas na sua vida? Seja humilde. Seja humilde. Quem é humilde, independente do que já tem, independente do que você já conquistou nessa vida, quem é humilde sempre vai ter portas abertas. Porque a própria Bíblia diz, sabe o que a Bíblia fala? Que Deus rejeita, meu Deus, Deus rejeita os soberbos e os orgulhosos, mas ele dá graça aos humildes. Você sabe o que é esse da graça aqui? Ele te dá uma simpatia. Se você não é orgulhoso, se você não é soberbo, Deus rejeita os soberbos e os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Esse da graça aqui é mais ou menos assim: Deus te dá uma simpatia que todo mundo gosta de você, cara. Aonde você chega, você brilha. Todo mundo quer ficar perto de você. Sabe o que é isso? Graça de Deus. Graça de Deus. Ele te dá uma simpatia que todo mundo gosta de você. Você chega num lugar e tá todo mundo querendo ficar perto de você. Tá entendendo? E sem você chamar. Você está vendendo um tipo de coisa, tem várias pessoas vendendo a mesma coisa, por exemplo, está ali fazendo a mesma coisa, mas todo mundo quer comprar de você. Por quê? Porque você tem um brilho diferente, você tem a graça de Deus, uma graça diferenciada, porque você é humilde e Deus derrama graça sobre você. E Davi, ele era humilde, por isso que todo mundo gostava dele. Pensa comigo aqui, igreja, olha só. Como que você acha, meu Deus, como que você acha que alguém como Davi se levanta depois de um histórico desse aqui, do passado dele, de adultério e assassinato? Como que você acha? Fala sério, pensa comigo aqui, acompanha meu raciocínio. Como que você acha que uma pessoa dessa se levanta depois de um histórico desse aqui? Adultério e assassinato. Só a graça de Deus pode fazer isso aqui, tá entendendo? E essa graça está sobre você, está sobre a sua vida. Ou seja, a sua humildade pode te levar em lugares que o seu dinheiro não pode te levar. Mas se você for humilde, o próprio Deus faz você se destacar, as pessoas te colocam, e o brilho que vai estar em você faz você entrar em lugares que o seu dinheiro não é capaz de fazer você entrar. A humildade é o maior poder, é a maior chave que tem para abrir portas nessa vida. Acredite se quiser. Se quiser pagar para ver, seja humilde, você vai ver como que Deus muda a sua história. Você vai ver as portas se escancarar para você. Tem gente que está precisando de uma porta aberta, está desesperado, mas não quebra o orgulho, não deixa de ser soberbo. Sabe quando a porta vai abrir para você? Nunca, nunca. Quebra o teu orgulho, deixa a soberba de lado, seja humilde, que a misericórdia de Deus vai te alcançar, a graça dele vai te alcançar, e você vai ver como que tudo vai mudar. E sem contar, hein, que olha só, somente os humildes conseguem ter a mão de Deus sobre ele. Quando a palavra fala aqui que em 1 Samuel, versículo 18, que Davi falava bem, Davi era guerreiro, tocava bem, tinha boa aparência, e fala assim no final: e o Senhor era com ele. Esse o Senhor era com ele aqui, ele está dizendo o seguinte, que a mão de Deus estava sobre ele. Por quê? Porque a humildade atrai a mão de Deus sobre a nossa vida. Se você é humilde, você consegue ver a mão de Deus a todo tempo, agindo ao seu favor, sim ou não? Fala a verdade. Você que é humilde sabe o que eu estou falando. O problema se levanta, mas você vê a mão de Deus entrando e te dando vitória sempre. As pessoas se levantam, calúnia, bombardeia você, tenta arrancar algo de você, tenta denegrir você, tirar proveito, mas a mão de Deus vem e te alcança. A mão de Deus era com Davi, a mão de Deus é com os humildes. Tá entendendo? Ele sempre te dá vitória no final. A pessoa que é humilde, por exemplo, ela consegue se arrepender rápido. Você quer ver? É fácil você identificar se você é humilde ou não. A pessoa que é humilde, ela se arrepende rápido. Ela não consegue ficar guardando rancor. Tá entendendo? Ela pede perdão quando ela erra. Né? Ela quer sempre aprender com os outros. Quem é humilde tem prazer em aprender com as pessoas. Viu? Ela sempre quer aprender com os outros, ela pede para aprender. Como que faz isso aí? Me explica. Nossa, como que você faz isso aí bem? Você me explica como que eu faço? Isso é uma pessoa humilde. Tá entendendo? Agora o orgulhoso não tem essa capacidade de falar: nossa, ficou bonito, como que é? Me ensina, me explica. Tá entendendo? A pessoa que é humilde nunca se coloca como maior ou melhor do que ninguém. Em nada que ela faz, ainda que ela seja maior, ainda que ela seja melhor, ela se coloca sempre como igual. Isso é ser humilde. Humilde não é você tirar o chinelo e dar para alguém. Irmão, presta atenção, isso aí é simplicidade.
A pessoa não é você pobre também, eu vou dar tudo que eu tenho. Isso aí não é ser humilde, não. Você humilde é você se igualar com aquele que é menor, sabe? Não é querer ser mais e nem querer ser menos, é você se igualar, sentir a dor dele, é ser igual. Tá entendendo? E se você for assim, a mão de Deus vai estar sobre a sua vida. Aleluia. Quarta característica de Davi, aqui eu encaminho para o final. Primeiro, ó, você não anotou, né? Que você não colocou aí. Só recapitulando, vamos ver se eu lembro aqui. Primeiro, ele era guerreiro. Segundo, ele tinha o coração ensinável. Terceiro, ele era humilde. Quarto, tudo que ele fazia, isso aqui é uma chave forte também. Tudo que ele fazia com excelência. Davi, ele era excelente em tudo o que ele fazia, igreja. Olha só que forte isso aqui. Você nunca vai chegar a lugares altos. Olha Deus falando com alguém aí. Você nunca vai chegar em lugares altos ou alcançar grandes resultados na sua vida se você não fizer tudo da melhor forma. Você nunca vai alcançar resultado grande. Se você não fizer tudo da melhor forma, dê o seu melhor. Não importa qual seja a tua realidade, não importa o que esteja na sua mão. Faça o seu melhor naquilo que você pode. Viu? E olha só, você não precisa nem ter muito recurso. Viu? Você fazer o seu melhor, o que seria? Você fazer o seu melhor é fazer o que você pode com aquilo que está nas suas mãos hoje, dentro da sua capacidade. Você não precisa de mais recursos, você não precisa de mais nada. Excelência é isso, é você fazer o seu melhor, é o melhor que você pode, dentro da realidade que está nas suas mãos. Dentro do que você tem hoje, dentro do que está na sua mão. O que você pode fazer? Faça o seu melhor. É isso aí. Isso chama-se excelência. Dentro da sua realidade, você dá o seu melhor. Quando eu vou comprar alguma coisa, por exemplo, estou falando de mim. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu demoro, mas eu penso, esse é o melhor que eu posso fazer? Vou comprar alguma coisa para mim. Ah, é o melhor que eu posso fazer para minha esposa, para minha casa, para qualquer coisa. É o melhor que eu posso fazer? É o melhor que eu posso comprar? Para que eu vou no mais ou menos? Para que eu vou no meia boca se eu posso fazer com excelência? Tá entendendo? E se eu não posso fazer com excelência, então eu não vou comprar agora. Eu vou juntar o dinheiro, mas quando eu for fazer algo, quando eu vou comprar algo, eu vou fazer com excelência, eu vou comprar o melhor, eu vou fazer o melhor. Isso seja em qualquer coisa que você for fazer. Eu estou dando um exemplo particular meu aqui. Tá entendendo? Acompanhe meu raciocínio aqui, ó. Caminhando para o final agora que vai ficar interessante aqui, hein? Ó, Davi, ele preparou o caminho. Você conhece a história? Ele preparou o caminho para o homem mais rico do mundo. O seu filho Salomão, que foi o homem mais... Olha, meu, presta atenção nisso aqui. E Salomão jamais ele teria a sabedoria que ele teve. Ele jamais teria o espírito excelente que ele tinha se ele não fosse treinado por Davi, seu pai, na excelência. Viu? Davi, ele ia para a guerra com os melhores escudos. O que você for fazer, faça o melhor, irmão. Davi construiu o melhor palácio do Oriente naquela época. Foi ele que construiu. Tudo de Davi era o melhor, irmão. Não é à toa que ele foi considerado o maior rei de todos os tempos de Israel. Viu? O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que excelência era uma das maiores características de Davi. É por isso que ele foi longe e chegou aonde chegou. Aonde você quer chegar, irmão? Seja excelente. É isso que Deus está falando com você aqui hoje. Viu? Aquilo que você está fazendo hoje, você precisa fazer com excelência. Danilo, mas como eu falei hoje no áudio lá, eu sou só uma secretária. Não, você não pode pensar assim. Você é a secretária, a melhor secretária. Danilo, eu sou só um funcionário lá dentro daquela empresa. Não, você não é. Você é o melhor funcionário. Você tem que ser o melhor funcionário de lá. Seja fiel, seja excelente no que você faz hoje. Deus te honrará de forma sobrenatural. Ah, mas eu só sirvo café, eu só faço aquilo, meu irmão. Seja fiel no café, seja fiel no pouco. E no muito Deus te colocará. Seja excelente naquilo que você faz, nem que seja pouco. Como secretária, como no café, seja onde for, atender um telefone. Seja excelente no pouco e Deus vai te colocar no muito. Você pode até não saber disso, mas olha só.
Tem alguém de olho em você. Faça o seu melhor no que você for fazer, porque você pode até não saber, mas tem alguém de olho em você. Davi, enquanto ele estava cuidando, eu comecei falando isso, hein? E vou finalizar agora falando a mesma coisa. Davi, enquanto ele estava cuidando das ovelhinhas dele lá, no pasto, tocando harpa debaixo da árvore, ele nunca imaginou que tinha um funcionário do palácio que passava ali todos os dias e observava ele. Aleluia! Tem alguém te observando, irmão. Tem alguém de olho em você. Deus está querendo te exaltar. Deus está fazendo algumas pessoas saltar os olhos de você. Então fique na posição e faça tudo com excelência, como se você estivesse fazendo para Deus. Tem alguém de olho em você. Aleluia! Um dia, quando surgiu um problema lá no palácio, olha só, lá no palácio, o rei pediu para chamar alguém que tocasse muito bem a harpa. Aí o funcionário, o que aconteceu? O funcionário lembrou dele. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você só, é muito forte isso aqui, se você puder anotar, você anota. Você só vai subir de nível na sua vida. Você só vai subir de nível quando você resolver o problema de alguém que está em outro nível. Pegou? Pegou a revelação? Você só vai subir de nível em todas as áreas da sua vida. Você só vai subir de nível. Foi o que aconteceu com Davi. Quando você resolveu o problema de alguém que está em outro nível. Davi, olha só, ele estava cuidando no pasto, cuidando de ovelha. E só porque ele agora foi chamado, ele foi resolver o problema do rei Saul. Sabe o que aconteceu? Ele olhou, ele entrou no palácio pela primeira vez. Aonde Deus iria colocar ele mais para frente. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Pega essa revelação aqui, Jesus. Ah, meu Deus do céu. Ele entrou no palácio a primeira vez. Olha só. Deus preparou. Foi Deus que preparou, viu? Deus preparou uma situação para que Davi tivesse acesso num ambiente que mais tarde seria totalmente dele. Ah, meu Deus do céu. Olha aí Deus falando com alguém aí, ó. Presta atenção, irmão. Presta atenção o que Deus está fazendo na tua vida. Você não entendeu ainda. Deus está te dando sinal daquilo que Ele vai fazer. Quando Deus permite você entrar em certos lugares, olha aí Deus falando com alguém. Quando Deus permite você entrar em certos lugares, é porque Deus, Ele quer te dar pista sobre o teu futuro, sobre o teu destino. Ele está te dando sinal que Ele quer fazer na sua vida. Deus te dá pista sobre o teu futuro. Nada que acontece na sua vida é por acaso. Olha aí, Deus está falando com alguém. Nada que está acontecendo na sua vida hoje é por acaso. Nenhum lugar que você vai, não. Nenhum lugar que Deus permite você estar. Nem o lugar que Deus permite você estar, que você permite você entrar, que você permite você trabalhar, nada disso é por acaso. Oh, aleluia. Deixa eu ler isso aqui, peraí. Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando aí? Nem o lugar que Deus te leva é por acaso. Nada que está acontecendo na sua vida é por acaso. Tem lugares que você entra hoje, tem lugar que você está trabalhando hoje, ó. Tem lugar que Deus está te dando acesso hoje, que você está entrando hoje, que talvez seja Deus já te familiarizando com algo, que daqui a um tempo, meu Deus, Ele vai colocar nas suas mãos por completo. Foi isso que Ele fez com Davi. Davi, naquele momento que ele foi lá, Deus preparou uma situação para ele entrar num ambiente pela primeira vez, que daí um tempo seria totalmente dele aquele ambiente. Sabe, olha só, Danilo, mas eu estou no palácio, mas eu estou lá dentro daquela empresa, eu estou num palácio, eu estou com contato aí com umas pessoas, sabe, eu estou no palácio, mas eu só faço café lá, eu só atendo o telefone. Então se prepara, porque isso aí não passa de uma pista do que Deus quer fazer no teu futuro. Você não está ali por acaso, tá entendendo? Você não está ali por acaso. Esse lugar, essa posição aí, isso que você está fazendo hoje, é só uma pista do que Deus está te dando, irmão, a respeito daquilo que Ele vai colocar nas suas mãos, ali na frente, um pouquinho mais ali na frente, do que Ele vai fazer no seu futuro. Quinta e última característica, vamos lá, muito forte isso aqui também, hein? Ó, cumprir a risca, Davi cumprir a risca o princípio da honra. E presta atenção que aqui não é bajular ninguém não, viu? Ó, presta atenção, Davi nunca quebrou o princípio da honra. Existem duas classes, biblicamente falando isso aqui, existem duas classes que todos nós devemos honrar, biblicamente falando. Biblicamente nós devemos honrar, a Bíblia fala pai, mãe e qualquer tipo de autoridade. Pronto. Porque a Bíblia diz que toda autoridade ela é constituída pelo próprio Deus e não por homens. Toda autoridade.
Pastor, mas e se o Lula ganhar? E se o Bolsonaro ganhar? Não interessa quem ganhar. Você tem que orar pelas autoridades e pedir para que Deus use a vida dessa pessoa. Você tem que cobrir ele em oração. Não importa quem seja, porque toda autoridade é instituída por Deus. E se qualquer um que ganhar, você pode ter certeza que foi Deus que quis que ele ganhasse. A voz do povo, olha só, Deus se manifesta na consciência coletiva. Nada acontece sem permissão de Deus, meu irmão, é a Bíblia. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, entra na história comigo. Saul perseguia Davi. Davi nunca quebrou o princípio de honra. Saul era o líder. Então veja bem, Saul perseguia Davi. Saul errava com Davi. Saul queria matar Davi. Ó Deus falando comigo aqui agora. Saul queria matar Davi, mas Davi não se levanta contra ele. Você conhece a história? Olha só, Davi teve inclusive a oportunidade. Meu Deus, é verdade. Davi teve a oportunidade de matar Saul, de acabar com ele. Ele teve a oportunidade de acabar com Saul e não foi uma, nem duas, nem três vezes. Foi várias vezes. Mas sabe o que ele dizia? Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Você está entendendo? Isso é princípio de honra, meu irmão. Ele teve a oportunidade nas mãos, teve a oportunidade na mão de acabar com a história de Saul, de jogar o nome de Saul na lama. Mas ele pensou, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Você está entendendo? Isso é princípio de honra. Honra não é você ficar lambendo ninguém, bajulando ninguém. Honra é você respeitar e ficar quietinho no seu lugar. Você está entendendo? Fazer o que Deus mandou você fazer e deixar as pessoas se enforcando sozinhas. Saul pulou na própria espada. Pega a revelação, aleluia. Meu Deus, que palavra é essa, Jesus? Está entendendo, irmão? A vingança é de Deus. A Bíblia diz isso, é Deus que vai vingar, é Deus que vai fazer, então não se preocupa com os seus inimigos, não. Honre, olha assim, presta atenção, estou finalizando aqui, Você pode até achar uma besteira, talvez, isso aqui que eu estou falando, viu? Mas porque Davi cumpriu o princípio de honra. Foi por esse motivo que ele passou de um simples servo a rei de Israel. É muito forte isso aqui, gente. Foi exatamente por isso. Ele poderia ter tirado Saul do trono, ele poderia ter feito tudo diferente, mas ele falou, não, se Deus me prometeu que aquela cadeira vai ser minha, ele vai me colocar lá. Eu não vou tirar ninguém do trono. Deus vai agir, não foi ele que prometeu, então é ele que vai me colocar lá. Aleluia, glória a Deus. Ô irmão, então somente fica na posição, viu? Honra a Deus acima de todas as coisas e ele vai cumprir a promessa que ele fez na sua vida. E detalhe, hein? E Davi ele foi parar no trono de Israel. Olha só, de um simples servo ele passou a ser rei de Israel. E sabe o que mais me chama a atenção? Sem ter linhagem real na família. Davi não era príncipe, irmão. Pegou a revelação? Davi era um simples plebeu, vamos dizer assim. Mas porque ele cumpriu o princípio da honra, Deus fez ele sair do zero para o trono. Do zero para uma vida de paz e prosperidade, exaltação total. Tanto que a Bíblia vai dizer, tanto que a Bíblia diz que quando Davi, olha só, ele passou o trono para Salomão, filho dele, está escrito, ele passou o trono para Salomão, não existia mais nenhum inimigo vivo, todos estavam mortos, ou seja, Salomão teve um reinado de paz e prosperidade, precisou lutar com ninguém mais. Meu Deus do céu, você entendeu o que Deus está falando aqui? Davi cumpria tão bem o princípio da honra, que ele não honrava só a autoridade, não. Davi cumpria tão bem o princípio da honra que ele honrava os pequenos também, viu, irmão? Não era só o líder, não era só o rei, não. Davi honrava até aqueles que ajudavam ele também. Para você ter uma ideia, quando Davi estava no auge da prosperidade dele, desfrutando do melhor dessa terra, ele pergunta, um dia ele acorda lá com vontade de fazer o bem, e ele pergunta, tem alguém ainda vivo? Será que tem alguém vivo ainda da casa de Saul, da família de Saul, a qual eu possa honrar? Eu quero tanto honrar alguém da família de Saul. Olha só, irmão, o homem tentou matar ele de quanto é jeito, agora passa-se o tempo, e um dia ele levanta e fala, será que tem alguém vivo? E alguém responde, um servo chamado Ziba, ele responde, tem um neto dele que é vivo, é aleijado, fica lá em Lodebar, lá no Vale dos Rejeitados, lá, na terra de sofrimento, com os refugiados da guerra, onde tem cego, paralítico, manco, ressicado, tá tudo lá, abandonado. O nome dele é Mefibosete, filho de Jonas. Olha só, quem Davi tinha uma aliança ainda.
E Davi, na mesma hora, ele diz, sabe o quê? Então manda, pega essa aqui que é para você. Então manda buscar ele agora e traga ele aqui para o palácio, porque a partir de hoje ele não fica mais nessa terra de sofrimento. Oh, aleluia. Traga ele para cá, para o palácio, porque a partir de hoje ele vai sentar na mesa com o rei, ele vai comer comigo, como se fosse o meu próprio filho. Pega isso que é profético, irmão. A partir de hoje Deus te tira de Lodebar, ele tira você dessa terra de sofrimento. Se você praticar esses 5 princípios aqui, essas 5 características de Davi, ele vai mandar buscar você aonde você estiver. Você vai sentar na mesa do rei, com o rei, vai desfrutar do banquete do rei, tá entendendo? E nunca mais você será humilhado e envergonhado na sua vida. Quer sair desse lugar de vergonha, de sofrimento e passar a desfrutar do banquete do rei? Então pratica a partir de hoje, a partir de agora, esses 5 princípios aqui. Se você não anotou, eu vou te lembrar. Davi era guerreiro e corajoso. Seja guerreiro e corajosa. Não fique esperando nada cair do céu, não. Vai para cima e enfrenta. Luta, guerreia. Você nasceu para vencer. Você tem um espírito inabalável, meu irmão. Você tem um Deus que vai à frente te dando vitória sempre. Viu? Esse Deus que já te deu vitória várias vezes. Ele te deu vitória lá atrás, vai te dar vitória hoje, quantas vezes for preciso. Então, primeiro, seja um guerreiro. Seja corajoso, vai para cima. Segunda característica. Davi tinha um coração ensinável. Tem um coração ensinável. Aceita a repreensão, aceita ser corrigido. Irmão, terceira característica, Davi era humilde. Tem humildade de perguntar, tem humildade de aprender com o outro, tem humildade de aprender com as pessoas que estão abaixo de você também, porque elas te ensinam muito. Meu irmão, você não tem noção, o tanto de direção que Deus me dá com pessoas que nem líder da igreja é. Às vezes é membro da igreja, a pessoa chega, pastor, o que você acha disso? Deus usa a boca da pessoa. Agora basta você ter humildade. Irmão, muita coisa na nossa igreja já melhorou muito, né? E vai melhorar muito mais, mas muitas coisas foi direção que eu recebi de membros da igreja, membros. Pastor, posso dar um conselho aqui? É só uma opinião, o senhor faz se o senhor quiser. Era Deus purinho na boca da pessoa, e Deus testificou na madrugada comigo. Agora, se eu sou um pastor orgulhoso, soberbo, quem que essa pessoa pensa que ela é? Quem que essa pessoa pensa? Eu sou pastor da igreja, Deus tem que falar comigo. Deus vai usar quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quiser. Basta a gente ter humildade no nosso coração. Seja humilde para ouvir as pessoas que estão abaixo de você, porque talvez ela tenha pérolas, coisas muito mais importantes que você não tem até hoje. Tá entendendo? E Deus vai usar essa pessoa para te ensinar, e você tem que ter humildade para aprender. Quarta característica, Davi fazia tudo com excelência. Ei, seja excelente em tudo que você fizer. Seja excelente em tudo que você fizer. E não importa o que esteja na sua mão, se é pouco ou se é muito, dê o seu melhor. Quinta característica, Davi cumpria o princípio da honra. Aleluia. Cumpra o princípio da honra. Honra quem tem que ser honrado. Tá entendendo? Honra quem deve ser honrado. A Bíblia diz, dê honra àquele que tem honra, aquele que merece ser honrado. Tá entendendo? Então, olha só, você vai sair de onde você está. Se você colocar isso em prática, essas 5 características, você vai sair de onde você está para uma cadeira, meu Deus, que na verdade já está preparada para você. Deus só está esperando você praticar essas 5 coisas. Pega isso para a sua vida, coloque em prática, e a partir de hoje você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Viu? Que Deus abençoe vocês.